Dando continuidade à discussão sobre espaços vetoriais, nesse segundo vídeo nós vamos apresentar algumas operações relacionadas com elementos do espaço vetorial. A primeira operação que a gente vai trabalhar está relacionada com o conceito de combinação linear. Então, para entender o conceito de combinação linear no geral, a gente considera um conjunto de vetores indexados por V1, V2, V3 e assim por diante até Vn, nesse caso N vetores, que pertencem ao espaço vetorial, V, e respectivamente escalares alfa1, alfa2 até alfa-n, que pertencem ao corpo, isso em termos gerais. Então, considerando esses elementos, se define o conceito de combinação linear desses vetores como sendo um novo vetor obtido pela soma escrita abaixo, né? Alfa1, V1, mais alfa2, V2, mais alfa3, V3 e assim por diante. Então, para entender esse conceito melhor, porque da maneira que a gente apresenta é muito abstrato, né? A formulação é abstrata, a gente sempre recorre ao artifício, né, de pensar, de trazer para algo que a gente conhece, que no caso são vetores no plano, né, o espaço vetorial feito por vetores no plano, né. Então, a gente fala o R2 sobre o corpo dos reais, né. Então, com a combinação linear, a gente pode obter de várias formas, né. Então, por exemplo, aqui eu estou definindo dois vetores, um vetor A, que é dado por essa flechinha vertical, e um outro vetor B, que tem essa flecha inclinada. Então, para obter uma combinação linear, a gente vai, aqui nessa simulação, a gente vai chamar de C a combinação linear dos vetores A e B com escalares multiplicando. Então, nesse caso, a gente está fazendo a soma de A mais B, e nós temos aqui o vetor C. Agora, a gente está mudando o escalar que multiplica A, deixando de ser 1 e passando para 3, e aí a gente obtém uma nova combinação linear, sendo caracterizada por 3 vezes o vetor A, mais uma vez o vetor B. Então, esse vetor C que aparece aí, ele ele representa a combinação linear de 3 vezes o vetor A, mais uma vez o vetor B. E a gente pode fazer isso com o número de vetores que a gente queira. Então, o conceito de combinação linear, muito embora expresso em termos de vetores, de uma maneira mais próxima, geométrica, né? De uma geometria que a gente está mais acostumado, ele vale para espaços mais abstratos. A gente pode pensar agora no espaço das matrizes sobre o corpo dos reais, né? Eu posso matrizes 2×2, por exemplo, sobre o corpo dos reais. E pensar em combinações lineares dessas matrizes, da mesma forma, como uma generalização do que a gente fez aqui para vetores no plano. Entendendo o conceito de combinação linear, a gente pode trabalhar agora o que a gente entende como sendo vetores linearmente independentes e o complementar dele, que são os vetores linearmente dependentes. Então, se a gente pega um conjunto de vetores, né, uma certa quantidade de vetores que pertencentes ao espaço vetorial, a gente vai indexar por VI, né, vai pegar N desses vetores, a gente diz que esses vetores são linearmente independentes se a soma de todos esses vetores com alfa-i, VI, alfas a serem determinados, né? A soma vai ser o elemento nulo nesse espaço vetorial, isso somente é satisfeito para todos os alfas iguais a 0. Qualquer outro caso que não seja esse, né, a gente fala que o conjunto é linearmente dependente. Então, para entender isso melhor, a gente vai trabalhar novamente com R3 sobre os reais. E a gente vai pegar agora 3 vetores nesse R3 que são linearmente independentes. Vai provar que eles são linearmente independentes. Então, a gente vai pegar o E1
se a gente lembrar, né, a gente falou já no vídeo anterior o que é o vetor E1. Na verdade, ele é um versor, porque ele tem módulo igual a 1, né? E ele representa, ele tem a projeção na direção x igual a 1 e as projeções na direção y e z iguais a 0. Portanto, esse é o versor x, né? O i é o versor que aponta na direção, se a gente pensar no espaço tridimensional, na direção x. Da mesma forma, a gente tem o E2, que aponta na direção y, e a gente tem o E3, que aponta na direção z. Esses três versores são linearmente independentes nesse espaço. Como é que a gente prova isso? A gente tem que mostrar que a única possibilidade de combinação linear desses três vetores que dê o elemento neutro, né, na soma, é os alfas, né, todos iguais a 0. Então, para provar isso, a gente faz a seguinte conta. A gente considera alfa 1 vezes E1, mais alfa 2 vezes E2, mais alfa 3 vezes E3, que é o caso particular da definição de combinação linear, de vetores linearmente independentes, que a gente apresentou, né, para um espaço para considerando o espaço vetorial do R3, certo? Sobre os reais. E aí a gente vai calcular. Quando a gente abre essa soma, como a gente tem a representação desses três versores, a gente abre a soma, que é a segunda linha, e ao realizar essa soma, a gente obtém esses elementos alfa 1, alfa 2 e alfa 3 como uma projeção do que seria a combinação, né? A combinação linear desses três vetores. E isso precisa ser o elemento neutro no R3, certo? Nesse espaço vetorial. Não tem jeito, né? A única maneira disso ser possível é que cada um dos alfa i, né, o alfa 1 tem que ser 0, o alfa 2 tem que ser 0 e o alfa 3 tem que ser 0. Então, esse é um exemplo de três vetores que são linearmente independentes nesse espaço vetorial. A gente fez isso para vetores, né, no espaço 3D, né? A gente chama isso de espaço R3 sobre o corpo, espaço vetorial R3 sobre o corpo R, né? Mas a gente pode generalizar para outras formas de espaço vetorial. Um outro conceito uma outra definição que a gente vai estar usando bastante é a definição de produto interno. Lembrem que para a gente falar de espaço vetorial, a gente precisou da propriedade da soma e da propriedade de multiplicação do vetor, né, que pertence ao espaço vetorial, pelo escalar definido pelo corpo, certo? Então, aqui, o produto interno, né, é uma multiplicação, uma forma de multiplicação entre elementos do vetor. E ela é definida da seguinte forma, né? Dados dois vetores, V1 e V2, que pertencem ao espaço vetorial, né? E esse vetorial, nesse caso, ele é definido sobre os reais, né? Se define o produto interno, ou o que a gente chama de produto escalar, como uma operação que associa ao par de vetores um escalar alfa, né? E a gente representa isso como sendo alfa igual ao produto escalar é V ponto V1 ponto V2. E esse produto escalar tem que satisfazer duas regras, né? Ele tem que ser comutativo, né? E ele tem que ser associativo. Tá? Dissociativo não, distributivo, né? Um exemplo disso é o R2, né? E que a gente vai representar da seguinte forma. Então, novamente, a gente recorre para vetores, que é o que a gente sabe fazer. E se a gente define, por exemplo, o vetor A no R2, agora para simplificar, tendo duas componentes A1 e A2, e o vetor B tendo também duas componentes B1 e B2, né? E o produto escalar de A com B, a definição dele pega o módulo de A, pega o módulo de B, pega o cosseno do ângulo entre eles. A gente não vai demonstrar aqui, porque isso é um problema de álgebra linear, vocês podem buscar se vocês quiserem a demonstração, mas em termos de componentes, né, do R2, né, da representação em forma dos escalares, a gente tem que o produto escalar é dado por A1, B1, mais A2, B2.
Essa é a nossa definição de produto escalar. Então, quando a gente trata do espaço vetorial R2 sobre o reais, a noção de produto escalar que a gente utiliza num curso de vetores, ela se encaixa nessa definição. E a gente pode demonstrar que essa operação de produto escalar, como a gente define no R2, ela satisfaz as duas propriedades. A primeira delas é trivial, porque se o produto escalar ele é definido como, né, o A1B1 mais A2B2, né, o produto, a soma do produto das componentes, esse produto é comutativo, né, das projeções. Né? Então, A1B1 é a mesma coisa que B1A1. Então, a primeira propriedade de produto escalar está automaticamente provada. A gente vai provar aqui a segunda propriedade, né? A segunda propriedade está aqui. Considere 3 vetores, né, no R2. O V1 dado pelas componentes V1x, V1y, e da mesma forma o V2 e o V3, analogamente V2 e V3. Considerando isso, a gente vai começar do lado esquerdo da segunda equação. A gente quer demonstrar a segunda propriedade que o produto escalar no espaço vetorial tem que satisfazer. Então, a gente começa pelo lado esquerdo. E pela definição de produto escalar em termos das suas componentes, que a gente viu na transparência no slide anterior, né? Isso vai ser a componente x do primeiro vetor, que é V1, multiplicada pela componente x do segundo vetor, que nesse caso é uma soma de V1 mais V2. Então, vai ser a componente x desse vetor representado pela soma de V1 mais V2. Então, a gente tem esse primeiro elemento aqui, né? Esse primeiro pedaço do produto escalar, somado ao produto, analogamente, das componentes y do vetor V1 e do vetor V2 mais V3. Né? Se a gente continuar, isso pode ser, se a gente aplicar aqui a distributiva, né? Agora a gente está tratando com reais, né? São escalares aqui, né? Então, eu tenho V1x, V2x, mais V1y, V2y, e V1x, V3x, mais V1y, V3y. Eu reorganizei o produto que aparecia na primeira linha. Isso pode ser reagrupado de forma a escrever, né, aqui o que está dentro do primeiro parênteses, na verdade, é o produto escalar de V1 com V2, e o que está dentro do segundo parênteses é o produto escalar de V1 com V3. Dessa forma, a gente prova que para o espaço vetorial R2 sobre os reais, né, o produto escalar definido da maneira que a gente está acostumado, ele satisfaz a segunda propriedade de produto escalar no contexto do produto interno, no contexto de espaços vetoriais. Entendido o conceito de produto escalar, a gente pode partir para um outro conceito importante, que é o conceito de norma, né? Então, a norma de um vetor, né, ela vai ser vai estar associada com o produto escalar do vetor por ele mesmo. E aí eu tenho aqui, né, a raiz quadrada, né, do produto escalar do vetor por ele mesmo. Por construção, né, isso é sempre positivo ou nulo, quando o vetor for nulo. O último conceito que eu quero trabalhar nesse vídeo é o conceito de dimensão do espaço vetorial e, consequentemente, o conceito de base. Então, o conceito de dimensão de um espaço vetorial, né, está associado, a dimensão de um espaço vetorial é o número máximo de vetores linearmente independentes que o espaço permite. Ou seja, eu escolho uma direção como sendo a direção x e vou buscando todos os vetores que são LI, né, associados com essa direção que eu chamei de direção x. Então, o número máximo de vetores que eu consigo fazer que sejam linearmente independentes com essa direção que eu escolhi, vai caracterizar a dimensão do espaço vetorial, ok? Entendido o conceito de dimensão de um espaço vetorial, aí a gente pode ir para o conceito de base.
Então, o que é uma base no espaço vetorial? É um conjunto, né, um particular conjunto de vetores, né? A gente estava falando do número máximo de vetores linearmente independentes, então eu escolho uma direção, né? Em termos, eu sempre faço analogia com o espaço vetorial, mas lembrem que a gente pode generalizar para outros tipos de vetores, né? Mas eu escolho uma direção e a partir dali eu vou buscando todos os possíveis vetores linearmente independentes em relação a esse vetor escolhido. E o número máximo de vetores, o conjunto caracterizado por todos os possíveis vetores linearmente independentes em relação a essa direção que eu escolhi, vai ser uma base. Você tem que normalizar, né? Mas vai estar associado com uma base nesse espaço vetorial, né? E uma consequência disso é que, se eu encontrei o número máximo de vetores que são linearmente independentes, qualquer outro vetor que eu some faça uma combinação linear adicionando mais um vetor, não tem jeito, né? Ele vai virar uma combinação linear dos elementos da base. Para entender isso, eu sempre volto à ideia de espaço vetorial. Aqui eu já estou preparando o terreno para a gente começar a construir o conceito de espaço de Hilbert. A gente já está indo nessa direção. Então vejam que quando a gente fala de vetores, a coisa fica mais palpável, mas além disso, a gente vai já introduzindo uma nomenclatura que vai nos facilitar a vida quando a gente for pensar em termos de espaço vetorial. Então eu falo muito facilmente de vetores em 2 dimensões e vetores em 3 dimensões. Mas quando eu uso a noção do R2, o R3, né, o espaço vetorial, quando eu uso lá o par ordenado x, y, eu generalizo isso para 3 dimensões, a generalização para dimensões maiores, ela acontece naturalmente. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu quero representar um vetor no plano, eu defino 2 direções que vão estar associadas com né? Por que são 2 direções? Porque a dimensão desse espaço vetorial é 2, né? Porque eu só tenho 2 direções. Se pego a direção x, eu só tenho a direção j, digamos assim, linearmente independente da direção y. E aí qualquer vetor pode ser expresso, representado em termos de elementos, uma combinação linear de elementos dessa base, né? E é isso. Se eu vou para 3 dimensões, eu vou ter né, eu vou dando as 3 projeções nas 3 direções. Se eu vou para mais dimensões que eu não consigo desenhar aqui, então nesse desenho aqui que está à esquerda em roxo, eu coloquei a direção 1, E1, eu coloquei a direção 2, E2 e coloquei a direção 3 e E3. E aí eu pararia em 3 versores, E1, E2 e E3, e qualquer vetor, nesse espaço vetorial, ele ia ter componentes V1, V2 e V3, sendo essas componentes as projeções nas direções E1, E2 e E3. Se eu quiser generalizar para um espaço vetorial de dimensão n, ou seja, para o Rn sobre os reais, né, essa generalização acaba sendo trivial. Por quê? Porque o que vai acontecer é que quando eu vou montar o meu vetor, né, ele vai ter projeção em N direções nesse espaço vetorial abstrato. Muito embora a gente não consiga desenhar aqui, a gente consegue imaginar o que seria esse espaço vetorial. E é um pouco isso que eu vou dizer. Então, eu vou pegar um vetor V qualquer, que é o que está aqui à direita, e ele vai ter componentes V1, V2, V3, V4, V5, papapá, até Vn, nesse espaço vetorial de dimensão n. Isso é o que a gente entende como sendo espaço vetorial de dimensão n. E aí eu pego, né, se eu quiser desenhar um vetor aqui, né, ele vai ter as componentes V1 na direção 1, V2 na direção 2 e V3 na direção 3. E V4 na direção 4, V5 na direção 5 e assim por diante. Então, voltando, né? Muito embora, né,
a gente esteja falando, a gente sempre volte para uma discussão geométrica, porque a gente já está mais acostumado a trabalhar com vetores, a gente pode estar trabalhando com outros tipos de espaço vetorial, por exemplo, o espaço vetorial das matrizes, mas existem outros espaços vetoriais. Quando eu vou para o espaço vetorial das matrizes, você vai ter também direções, né? Você também vai construir uma base nesse espaço das matrizes, por exemplo, matrizes 2x2, né? E aí você vai descobrir a dimensão dessa matriz, vendo quantos elementos, quantos versores a gente precisa para construir essa base, né? E eu vou podendo fazer a composição de forma que qualquer matriz pode ser escrita como uma combinação linear de elementos da base. Aqui é o que eu estou dizendo, né? Isso encerra a segunda parte da discussão e com o exemplo que eu fiz aqui, esse último exemplo, a gente prepara o território para poder falar do espaço de Hilbert, que vai ser o próximo vídeo que a gente vai fazer.